E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para falar desse pós-jogo, né? Dar minha opinião sobre esse Santos 1, São Paulo 1, jogo que foi na Vila Belmiro, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma opinião aqui de maneira mais completa, né? Sobre o que aconteceu, passar pela escalação, o que eu achei, enfim. É um empate com aquele, né? Aquele gosto de, pô, podia ter sido uma vitória, mas também podia ter sido uma derrota. E no fim das contas, acho que todo São Paulino tá tipo, beleza, vai, tá bom, não tá ruim, tá ok, tá num mix de sentimentos ali, de tá bom, tá ruim, tá médio. Então eu acho que, nesse sentido, o São Paulo é o que é, né? A verdade é que é o que é e não tem muito o que ser dito, não. Bom, São Paulo então foi à Vila Belmiro, né? Pegar o Santos novamente. Acabamos de enfrentar o Santos no sábado, ganhamos no jogo que era mais importante do que esse, né? A verdade precisa ser dita, o jogo do Paulista era mais importante para ambas as equipes. O São Paulo agora praticamente só depende dele para classificar, precisa ganhar os 2 últimos jogos. O Santos está numa situação bem difícil, inclusive, dependendo de combinação de resultado, pode até entrar na zona de baixamento. Duvido que vai acontecer. Para mim, o Velo Clube e a Ponte Preta não vão mais ganhar jogos no campeonato e já estão rebaixados. Mas vamos ver o que acontece, né? Nunca se sabe, ainda tem 2 rodadas e o São Paulo ganhou o jogo mais importante. Para esse jogo, eu honestamente não sabia nem o que o Crespo, nem o que o Vojvoda ia fazer. O Vojvoda estava pressionado, então tendia a ir com os titulares. Mas o Santos precisa se virar no Campeonato Paulista para somar pontos. Então poderia ser que o Santos até poupasse alguns titulares, mas não foi o que o Vojvoda quis fazer. O Vojvoda simplesmente falou, mano, eu tô pressionado no cargo, se eu perder aqui de novo pro São Paulo, eu provavelmente vou cair. Eu provavelmente vou ser demitido. Aí o Vojvoda não quis ser demitido, foi o time titular. Enquanto que o Crespo também tinha essa, né? Será que a gente vai priorizar o paulista? Será que a gente vai priorizar o brasileiro? O que será que a gente vai fazer, né? Porque era também uma discussão se o São Paulo precisava somar mais pontos agora no brasileiro. Eu era mais defensor da gente entrar com o time titular hoje, se tivesse todo mundo em condições de jogar, e de repente poupar alguns titulares contra o Primavera e tentar uma nova formação, tentar ali jogar com Ferreirinha e Luca, dar mais minutos pro Lucas também, que vem jogando pouco, enfim. Eu preferia isso, mas eu não tô nos bastidores, tá? E eu acho que se o Crespo hoje foi com os titulares e deixou Luciano e Marcos Antônio no banco, eu acho, tá? E quem pode falar é só o Crespo, já ele vai dar entrevista coletiva e a gente vai descobrir, provavelmente alguém vai perguntar isso. O Marcos Antônio e o Luciano começaram no banco, eu chuto fortemente que foi por desgaste físico. Os caras, o Crespo tá fazendo uma boa gestão de elenco nesse começo, isso a gente não pode reclamar. O São Paulo ano passado, a gente precisa lembrar disso, eu vou reforçar e falar isso muitas e muitas vezes. O São Paulo ano passado teve muitas lesões. Muitas lesões. O São Paulo teve lesão pra cacete ano passado. O que acontece quando você tem muita lesão? Você fica sem um time pra entrar. Teve igual aquele jogo lá contra o Fluminense tinha. O São Paulo chegou a treinar com 13 em campo. Enfim. Então é um problema. O São Paulo não pode ter a quantidade de lesões que teve ano passado. E você estoura jogador em lesão, às vezes é só azar, né? Às vezes o jogador tromba com alguém e machuca, ou torce o tornozelo, mas às vezes é muscular. O São Paulo teve várias lesões musculares ano passado também. E isso não pode acontecer, principalmente em começo de temporada. Com o Crespo, já foram um mês e a gente não teve nenhuma lesão. Isso precisa ser dito. Nenhuma lesão nesse primeiro mês. Isso significa, de uma forma ou de outra, que o Crespo tá dosando bem os minutos dos atletas. Então eu acho que o Crespo, se ele entrou com o time inteiro titular, praticamente o mesmo time que tinha enfrentado o Santos no sábado. Quem tá reclamando de formação, escalação, não esquece, rapaziada. A gente ganhou do Flamengo com essa formação, a gente ganhou do Santos com essa formação. Com a formação. Só que os jogadores que entraram, muito provavelmente não entraram outros jogadores por uma questão de desgaste físico. Assim, de novo, só o Crespo vai poder falar se é isso mesmo. Mas eu chuto muito fortemente, porque aí não faz sentido você deixar o Marcos Antônio, que é o melhor atleta do São Paulo em campo, com toda certeza, ele entra, ele muda o jogo, no banco, à toa. Muito provavelmente é desgaste físico, para não estourar atleta. O próprio Marcos Antônio teve lesões musculares no ano passado numa fase muito importante, né? O jogo contra a LDU, se eu não me engano, ele até começa no banco, porque ele estava machucado. Então a gente não pode perder atletas importantes por lesão. Então acho que o Crespo tá dosando bem. Se foi isso, tá tudo certo, tá? Eu falei que o time precisava entrar com o titular contra o Santos inteiro, etc, e poupava no outro jogo, mas vai saber se o jogador... Hoje, pra quem não sabe, né, os jogadores chegam a fazer exame de sangue, né, eles fazem ali, eles furam a ponta do dedo e com uma gotinha de sangue, você já consegue saber se o nível de desgaste do jogador, o nível de ácido lático no sangue, pra justamente medir cansaço. Então, muito provavelmente, o que aconteceu foi cansaço e por isso que eles começaram no banco, tá? Vamos ver como é que a gente vai contra o Primavera. Se a gente poupa mais alguns jogadores, se vai ter esse rodízio, se vai entrar o time titular, enfim. Vamos ver sábado depois. Mas passo a passo, vamos falar do jogo de hoje. Então o Crespo decidiu ir com os titulares, que eu sou favorável a poupar uma outra peça, e eu acho que ele trocou o que dava ali. Acho que ele podia ter colocado o Lucas no lugar do Tapia, tá?
para fazer uma dupla de Lucas e Caleri. Não sei qual foi a ideia de entrar com 2 centroavantes. Claramente o Tapia foi quem jogou mais solto, né? Ele caiu pela esquerda, caiu pela direita. Ele teve uma boa oportunidade de gol no primeiro tempo, que ele acabou chutando para fora. Mas eu acho que o Tapia ainda foi bem, mas o Caleri ainda tá pesado. Ele ainda precisa ganhar ritmo de jogo. Vamos lembrar, rapaziada, calma também com os jogadores, respirem fundo às vezes. O Caleri tá há 10 meses sem jogar. Ele vem aí de 3 joguinhos, ainda não pegou ritmo, ainda não pegou forma. É normal, é normal. O jogador vai... Hoje eu até brinquei durante a live, né? Que parecia em alguns momentos que ele tava correndo de calça jeans, ele tava meio travado ainda. Mas é questão de pegar ritmo de jogo. E a mesma coisa do Lucas, tá? O Lucas, ele voltou no ano passado, ele chegou a jogar alguns jogos, mas assim, inteiro mesmo, inteiro. Faz 8 meses que o Lucas não joga bola. Desde o Paulista do ano passado, quando ele machucou contra o Palmeiras. Então faz 8 meses que o Lucas não joga bola também. Então ele também precisa adquirir ritmo de jogo. Então calma com os jogadores. O Lucas é bom de bola, ele já mostrou isso hoje de novo. O Caleri, quando a bola cair dentro da área ali, muito provavelmente ele vai brocar os gols. Então a gente só precisa de calma com esses atletas e entender o momento, né? Mas o Caleri foi mal. Não é desculpa, o Caleri só foi mal, mas é só uma justificativa do porquê às vezes ele tá correndo um pouco menos, né? E aí o Crespo, basicamente, então, mantém ali, né? Rafael no gol, o trio de zaga com Sabino, Alan Franco e Arboleda, a dupla de alas ali de Mike e Enzo. O trio de volantes, ele tira o Marcos Antônio, mas acaba entrando o Pablo Maia, que eu acho que é quem mais tá nessa rotação mesmo, e acaba entrando o Pablo Maia, Danielzinho e Bobadilha, pro Bobadilha jogar um pouco mais na função que o Marcos Antônio vinha jogando. Achei válida a tentativa, mas talvez eu teria ido com o Pedro Ferreira para colocar alguém um pouco mais próximo ali dos 2 atacantes, já que a lógica era jogar com 2 atacantes, e os 2 atacantes foi Tapia e Caleri. Escalação assim, eu acho que talvez era melhor ter colocado alguém mais ágil para jogar com o Caleri, ou então deixa, se o Caleri, assim, eu acho que o intuito é dar ritmo de jogo pro Caleri também, e ritmo de jogo você só pega jogando. Mas talvez tirar o Caleri e com o Tapia e o Luca, e com o Tapia o Ferreirinha, e com o Tapia e o Lucas, enfim, eu acho que talvez tivesse funcionado mais. Não funcionou tão bem no primeiro tempo essa estratégia do Crespo não, de ir com 2 centroavantes ali, com o Tapia se mexendo um pouco mais, apesar do Tapia até ter aparecido melhor que o Caleri no jogo, tá? Primeiro tempo, o Santos começa tocando muito bem a bola, segurando a bola. É em casa, é normal o Santos querer ter mais essa posse de bola. O São Paulo, vamos ser honestos, não sofre. O Santos não cria grandes oportunidades. Teve uma ali com o Gabigol, que o Rafael faz uma defesaça logo no começo do jogo, mas o Gabigol estava bem impedido, então foi uma jogada que nem estava valendo. E ali, né, o São Paulo, do meio do primeiro tempo pra frente, acho que até joga melhor. Bobadilha começa a aparecer mais próximos dos atacantes e começa a tabelar, começa a criar, começa a chegar um pouco mais. A bola ali do Bobadilha pro Tapia, que o Tapia bate cruzado e acaba chutando pra fora, porra, que bolão. O Bobadilha tá no meio de dois marcadores, ele só joga a bola ali no meio dos dois, cai no pé do Tapia. Então acho que hoje foi uma boa partida do Bobadilha, inclusive. Mas acho que tava faltando alguma coisa. São Paulo tava precisando sair jogando um pouco mais. E o Marcos Antônio é essa válvula de escape. O cara joga muita bola, velho. Não tem o que falar. E pior de tudo, né? Que acho que do meio do primeiro tempo pra frente, o São Paulo jogou melhor. Só que a gente toma o gol. Aí não tem o que dizer, cara. Eu gosto muito do Rafael. O Rafael, pra mim, é um excelente goleiro. O melhor goleiro desde o Rogério Ceni. Muito, muito, muito bom goleiro. Porém, ele falha. O Rafael precisa consertar isso. De às vezes ele sofreu umas bombas de fora da área, uns chutes fortes, que ele tá espalmando pra dentro da área. Ele não pode fazer isso. Ele precisa espalmar, direcionar essa espalmada dele pra lateral, sabe? Espalmar, que seja pra cima, que seja pra lateral, mas pro meio da área não pode. E aí num chute do zagueiro, e aí a galera até falou, mas a zaga tem que ficar atenta também, né? Com o rebote, etc. Concordo, tem que estar atento. Mas eu acho que é aquele momento que você desliga, pra você falar, é o chute do zagueiro de longe pra cacete. É o zagueiro que tá chutando, vou confiar no meu goleiro que ele vai encaixar essa bola. Eu acho que foi mais esse pensamento que passou. Tem que ficar atento no rebote ainda assim, mas a gente vacila. Gol do Zé Rafael ali, numa falha do nosso Rafael. Eu acho que ele tinha que ter espalmado sim pro lado, pra cima, pra algum lugar que não fosse o meio da área. Era a única linha que tinha um jogador na cara dele, espalmou exatamente para aquele lugar. Infelicidade, falhou, isso é fato. Falhou e levou gol na conta do Rafael aí, essa culpa. Volta pro segundo tempo e o Crespo não faz alterações. Eu já teria mudado, tá? A gente leva o gol no finalzinho do primeiro, eu já teria mudado.
já para o segundo tempo. Mas, de novo, a gente não sabe como é que tá o controle de carga, o quanto que foi planejado para os jogadores jogar, e eu acho que o Crespo tá seguindo um planejamento, tá? Então eu acho que tava planejado ali para eles jogarem 30, 40 minutos no máximo, 30, 35 minutos, 40 no máximo, no máximo. E aí aos 15 ele faz a alteração, porque o São Paulo não entra bem, até fica com mais posse de bola, mas não entra bem no segundo tempo, e aí ele coloca os bichos grandes para jogar. Aí ele coloca Lucas, Luciano, ele desfaz a linha de 3 zagueiros, né? Coloca o Lucas no lugar do Alan Franco, que já estava amarelado. Então, como eu comentei, né, contra o Santos no sábado, ele tira o Sabino porque é o Sabino que tá amarelado. Aí agora ele tira o Alan Franco porque é o Alan Franco que tá amarelado, deixa o Sabino e Arboleda na zaga, coloca o Lucas nessa função, fazendo meio ali atrás dos atacantes. Quando ele ia tirar um dos atacantes, eu achei que ele ia tirar o Caleri, porque o Caleri tava pior do que o Tapia, na minha opinião, no jogo, mas ele tira o Tapia, acho que para dar mais ritmo de jogo pro Caleri. E coloca também o Marcos Antônio no lugar do Pablo Maia, que aí é, pra mim, a alteração que mais muda o jogo. Que a dinâmica que o Marcos Antônio dá no meio-campo de São Paulo é bizarrice. Como é bom um jogador. Como é bom ver um jogador tão bom tecnicamente quanto o Marcos Antônio. Ele não é o jogador que vai dar o bote, que vai dar carrinho, etc. Mas a bola chega no pé dele, é uma qualidade pra sair jogando, é uma inteligência, é uma posse de bola muito boa. É impressionante. Sou muito fã do Marcos Antônio. E aí, no primeiro lance do Marcos Antônio, Lucas e Luciano no jogo, os três já tabelam, o Lucas toca pro Luciano, volta ali, o Luciano sofre uma falta, ele ia entrar de frente pro gol, ele sofre uma falta na entrada da área ali, perigosíssima, mas o Lucas acho que bateu meio mal, bateu meio mascado na bola. Acho que a ideia dele bater ali entre as duas barreiras que o goleiro tinha feito foi boa, mas ele tinha que ter batido um pouco mais meia altura, um pouco mais pro alto, ele bateu rasteiro, acabou ficando fácil pro Brasão. Mas logo na sequência, o Lucas, você percebeu que ele deu umas duas arrancadas de trás, Hoje o Lucas entrou muito bem e, de novo, precisa ganhar ritmo, precisa ganhar confiança. Ganhando ritmo, ganhando confiança, o Lucas vai voltar a ser um baita jogador. Eu discordo de todo mundo que fala que o Lucas está aposentado. O Lucas é nosso melhor jogador tecnicamente e ele vai voltar. Ele vai voltar. Só calma que ele vai voltar. E ele tá voltando, que hoje a partida que ele entrou foi bem interessante. Mas numa outra bola que ele se desloca bem, o Mike acha num belo passe ali pro Lucas, o Lucas já cruza e o Caleri testa pro gol. O Caleri, de novo, é artilheiro. Ele não ia perder muitos gols ali. Eu acho que tem uma cabeçada ou outra que ele poderia ter cabeceado melhor, mas nessa daí ele vem de frente, ataca a bola, ganha do zagueiro, cabeceia pro gol. Belo cruzamento do Lucas, belo passe do Mike e belo gol do Caleri. Trinca perfeita ali, a gente, golaço ali. Eu falei, se a gente continuar jogando desse jeito aqui, a gente vai amassar o Santos e vai virar a partida. Só que eu acho que a gente perde um pouquinho de intensidade, a gente entende que talvez o empate seja um bom placar, a gente dá uma cadenciada no jogo, aí o Santos também não quer se expor muito, o Santos até tenta pressionar um pouco mais o São Paulo rouba as bolas, mas criar oportunidade, acho que teve uma outra oportunidade só que o Luan, né, que entrou também, entrou até que bem o Luan hoje, interessante a partida do Luan, ele quis ficar no São Paulo, quis ser aproveitado, que bom que tá tendo oportunidade, né? O Luan pode ser um bom jogador aí, até porque a fase do Pablo Maia não é excelente, de repente o Luan pode ajudar. Mas o Luan entra ali, faz um bom cruzamento, o Caleri chega cabeceando, mas aí ele cabeceia mal, né? Tava um pouco desequilibrado também. Mas no mais a gente não teve muita mais oportunidade, o Santos também não teve muito mais oportunidade, o Rafael não fez grandes defesas, o Brasão também não fez grandes defesas, acho que o jogo depois do 1-1, meio que os dois times aceitaram, sabe? Eu não quero perder, você também não quer perder, vamos jogar um jogo de quem não quer perder. Eu acho que o São Paulo poderia ter um pouquinho mais de coragem pra de repente achar esse gol, mas entendo também, né? É uma partida fora de casa de Campeonato Brasileiro, irmão. Se você ganhar a maioria dos jogos em casa no Campeonato Brasileiro, empatar boa parte dos jogos fora, você vai brigar na parte de cima da tabela, e é isso que o São Paulo quer no fim das contas, ficar bem longe da zona de rebaixamento, de repente brigar na parte de cima da tabela. Então eu acho que de resultado em si, bom resultado. Colocando as condições de jogo, o São Paulo saiu atrás e buscou o empate, resultado melhor ainda. Mas olhando a partida que a gente fez contra o Santos no sábado e a partida que a gente fez hoje, dá um certo grau de decepção da gente poder ter ganhado essa partida, e até esses 5, 10 minutos que a gente jogou ali com o Lucas, Marcos Antônio e Luciano, eu acho que foram muito intensos. Eu tava esperançoso que a gente seguisse jogando daquela forma, acho que o São Paulo baixou um pouco, recuou um pouco o jogo e aceitou ali no fim das contas que o empate era um bom resultado. Mas é isso, do jogo acho que, de novo, o empate tá ok, 4 pontos em 2 jogos no Campeonato Brasileiro, somar ponto nesse começo do campeonato é importante pra gente não ter que correr atrás do prejuízo depois, já começa a mitigar esse negócio de zona de rebaixamento, tem muitos times fracos no Campeonato Brasileiro, que eu acho que vai ter alguns confrontos bem interessantes pra gente somar cada vez mais ponto,
Então, é isso. Acho que, pô, foi lá na Vila, buscou um ponto. Tá valendo, vambora. Ainda é começo de temporada, um mês só, que não faz nem um mês que o São Paulo voltou a treinar, né? O São Paulo voltou a treinar, foi dia, acho que 8 de janeiro, 9 de janeiro, sei lá, por volta disso. Então não faz nem um mês que o São Paulo voltou a treinar. Calma ainda, tá ganhando ritmo de jogo. Os jogadores, principalmente Caleri, Lucas, que estão voltando de lesão, estão ainda ganhando ritmo de jogo. E eu acho que o time tem tudo para evoluir ao longo da temporada. Confio no Crespo, acho o Crespo um bom técnico. Boas alterações hoje, mudaram o time. De novo, se ele não colocou de titular, eu acho que os caras estavam cansados. E é isso. Então, acho que foi uma boa partida aí. Vou começar a dar notas, né? Percebi que o pessoal gosta de dar notas. Vou começar a dar notas no final dos vídeos aí para os jogadores. Começando do Rafael, acho que hoje o Rafael, pô, não pode fazer o que ele fez. Ele defendeu algumas boas bolas, até essa bola do Gabigol que estava impedido foi uma boa defesa, mas ele não pode falhar num chute de fora da área ali, espalmar pro meio da área. Infelizmente hoje o Rafael comprometeu o resultado. Nota 3,5 aí pro Rafael, 4 no máximo. O Rafael acho que comprometeu. Mike, pra mim fez uma excelente partida, uma partida muito sólida. O gol passa por um belo passe dele ali, que ele acha o Lucas na ala. Boa partida do Mike, bem seguro na defesa, não sofreu. Teve um lance só no final do jogo que eu dei uma xingada no Mike ali, porque ele começa a driblar pra trás e perde a bola e quase que faz cagada. O Arboleda chega com certeza na cagada dele. Então só isso que ele não pode fazer, tem que estar mais atento. Mas uma boa partida do Mike hoje, nota 7. Trio de zaga como um todo, acho que o trio de zaga foi bem como um todo. Eu acho que ninguém foi mal na partida, acho que a gente não falhou, acho que o único ponto de atenção é que a gente perdeu algumas bolas aéreas que a gente não vinha perdendo, então é pra corrigir. Vou dar nota 6 ali pros três, nota padrão ali de quem foi ok. Enzo, pra mim tava fazendo uma baita partida, mas o Enzo precisa parar de fazer umas faltas burra. No final do jogo ele fez uma falta ali, que não tinha por que ele fazer a falta, ele deu um carrinho no cara, tipo, na intermediária. O cara não ia ganhar nada ali, ele não pode fazer esse tipo de faltas, porque o Santos foi lá e cruzou a bola pra área e cabeceou, né? Foi sem perigo, mas cabeceou, então, pô, ele não pode fazer isso não. Então tem que tomar mais atenção, mas uma boa partida do Enzo, nota 6. Danielzinho, baita partida do Danielzinho, conseguiu rolar bem a bola ali, nota 7 pro Danielzinho. Bobadilha pra mim foi uma das melhores partidas dele, jogando um pouco mais avançado. Depois quando entrou o Marcos Antônio, ele fez uma boa partida defensiva também, roubou umas bolas. Pra mim, um dos destaques desse meio campo, nota 7,5 pro Bobadilha. Pablo Maia, acho que ainda falta um pouco do Pablo Maia, tá difícil o Pablo Maia, nota 6 pra ele. Marcos Antônio, que entrou, né, já falando dele, que entrou nesse meio campo, pô, nota 8 pro Marcos Antônio, muito bom de bola, tudo passa no pé dele, ele é muito bom de bola, não dá, nota 8 pro Marcos Antônio. Ataque, Tapia pra mim foi melhor do que o Caleri, mas não pode perder aquele gol, nota 6,5 pro Tapia. Caleri fez o gol, né, então nota 8 pro Caleri, porque quem faz o gol vai ter pelo menos nota 8 sempre aqui no canal. Então fez o gol, nota 8, mas ainda tá fora de ritmo, ainda precisa ganhar um pouco mais de ritmo. Lucas entrou muito bem, baita partida do Lucas, nota 7,5 pro Lucas. Quem mais que entrou? Luan, que entrou. Pô, eu acho que legal ver o Luan em campo, mas, né, jogou pouco. Ele e o Ferrarese eu vou deixar aí sem nota porque eles jogaram pouco, mas legal ver o Luan em campo de novo. Tem um carinho pelo Luan, principalmente pelo que ele fez lá quando a gente foi campeão, né, do Paulista. Então tem um carinho pelo Luan desde 2020, 2021. Então, gosto do Luan, bom ver ele em campo. E o Luciano, acho que ele entrou bem também. Na medida do possível, ele entrou bem. Sofreu umas faltas, segurou o jogo. Ele participou um pouco da jogada. Menos do que o Lucas e menos do que o Caleri. Então, por isso, uma nota... menos que o Lucas e menos que o Marcos Antônio. Então, por isso que uma nota 7 aí pro Luciano. Mas ajudou a mudar a partida. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha. Vocês que acabaram de se inscrever, que estavam em live. Lembrando que quando bater 1.000 inscritos aqui, vamos sortear a camisa. A camisa 3 do São Paulo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa o joinha, porque o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, deixa seu joinha aí, deixa seu comentário do que você achou na partida. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!